Fala, mocitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro de hoje, eu vou contar a história todinha pra vocês sobre o título da lição da semana. A gente vai descobrir o porquê desse título, ver para crer. Então, sem demora, sem enrolar muito, vamos que vamos já pro assunto, pro conteúdo. O texto em questão tá lá em João 4, do verso 43 a 54. E Jesus, ele estava. Perdão, caiu um negocinho aqui. Jesus ele havia retornado para a Galileia. Chegando lá, algumas pessoas o reconheceram pela festa em Caná, alguns galileus que estiveram na festa o reconheceram ali. E então, Jesus, ele resolveu então voltar para Caná. E ali, ele viveu um tempinho, viveu não, né? Passou um tempinho ali, né? E até que um dia, um oficial aqui diz um oficial do rei, ou seja, não era qualquer pessoa, era aquela pessoa com mais importância. Chegou para Jesus e falou: o meu filho, ele está gravemente doente. Você poderia vir até a minha casa para poder curá-lo? Não é aquela história. Ó, veja só, algumas pessoas podem confundir, até eu confundir. Oxe, não é aquela história do oficial romano, aquele servo que tinha ficado doente? Não! Esse é o oficial romano e o filho que ficou doente. O que aquela outra história que o servo ficou doente, o oficial falou: não preciso que tu venhas à minha casa, apenas que tu diga alguma palavra. Foi o que o oficial do servo, né, que precisava que o servo fosse curado, disse. Esse ele pediu para que Jesus viesse até a sua casa. E aí Jesus falou assim: não, você já pode ir para casa, seu filho já está curado. E aí o oficial ficou feliz. E ele foi até a sua casa. E chega no meio do caminho, ele já viu o servo se aproximando, e aí o servo falando assim: seu filho, ele está curado. E aí o general foi lá e perguntou: tá, mas a que hora que aconteceu isso? Aí o servo respondeu: ontem mesmo, às mais ou menos 3 da tarde, não fala exatamente se era 3 da tarde, mas a terceira hora, o seu filho já estava livre da febre. E aí aquele oficial se encheu de alegria. E sabe o que é interessante? É que provavelmente, o meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista, eu acho que aquele centurião romano que pediu que o servo fosse curado, eu acho que ele também tinha ouvido essa história. E aí, ele quis ir além, assim, eu não preciso que tu venhas à minha casa, só que tu diga uma palavra. E sabe, será que a gente, como cristãos, a gente tem tido essa fé toda de acreditar tanto em Deus, de modo a oferecer tudo que nós temos e confiar todas as nossas esperanças nele, nos agarrar por completo nele. É como se você estivesse num penhasco. E aí, alguém, você não tá vendo a pessoa, alguém te grita: estenda a sua mão, eu te seguro. Só que você sabe que se você está segurando com as duas mãos, que se você soltar uma, você não vai conseguir segurar por muito tempo. Mas e aí, você teria a coragem de levantar a mão pela ajuda? Então, é esse tipo de fé, onde você dá aquele salto de fé, sabe? A gente tem tido esse tipo de fé que nós devemos ter como cristãos. Vamos então agora para as perguntas. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é: ao pedir que seu filho fosse curado, o oficial real aceitou as palavras de Jesus e voltou para casa crendo que ele havia curado seu filho. Inicialmente, ele desejou ver atendida a sua oração antes de crer, mas as palavras de Jesus mudaram sua maneira de enxergar a situação. O que você acha que causou essa mudança? Nossa, que pergunta interessantíssima. Deixa aqui nos comentários. Segunda pergunta que eu quero deixar aqui para vocês está lá em Marcos 13, verso 22. É dito que falsos profetas e falsos cristos vão aparecer nos últimos dias, mostrando sinais e maravilhas, tentando enganar os escolhidos. Compare essa passagem com o que Jesus disse para o seu povo em Caná da Galileia sobre o seu desejo de ver sinais e maravilhas. Como você pode contrariar o ver para crer e acreditar nas palavras de Jesus como o fez no oficial real? Então, pessoal, eu vou até ler esse negocinho de Marcos. Cadê? Marcos 13, verso 22. Deixa eu ver se a corrida bíblica tá afiada. Marcos 13, verso 22. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É bem parecido com o enunciado da pergunta. Então, pessoal, com base nessas perguntas, deixa aqui a sua resposta. E amanhã, meus amigos, a gente vai dar uma olhadinha a mais no nosso texto-chave, a gente vai entender algumas coisas, explanar esse conteúdo mais ainda.
Então eu vejo vocês amanhã. Tchau!